Olá, sejam bem-vindos à Live JR, a nossa entrevista de toda sexta-feira, o lugar onde a gente pode falar de maneira mais aprofundada dos assuntos que viraram notícia no Jornal da Record durante a semana. Hoje, o tema da nossa entrevista são as novas variantes da Covid-19. Ao contrário do que muita gente pensa, a Covid ainda oferece risco e já volta a preocupar os médicos. Tem alguns números aqui antes da gente começar a nossa entrevista. Olha só, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o número de mortes por Covid-19 voltou a subir, aumentou em mais de 30% no Brasil nos últimos 2 meses. Nessa quinta-feira, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou mais 2 casos da nova variante Omicron XQ, a subvariante Omicron XQ, que é subvariante da Omicron, que já é uma variante da Covid-19. Esses 2 casos foram confirmados na capital paulista. Será que a pandemia vai voltar? Essa é a pergunta que fica. E para falar sobre esse assunto, eu vou apresentar para vocês os nossos entrevistados de hoje. Para começar, o infectologista Dr. Igor Marinho. Dr. Igor, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR. Eu que agradeço, Leandro, Cleisla e ao colega também pela presença hoje, por poder participar aqui com vocês. Junto com o Dr. Igor, tem o Dr. Daniel Junger, que também vai ajudar a gente a destrinchar esse tema aqui hoje. Obrigado pela participação aqui na live, Dr. Daniel. Eu que agradeço. Boa tarde, gente. E para me ajudar nessa entrevista, a minha querida colega, repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Cleisla, obrigado pela participação aqui na Live JR também. Eu que agradeço, Leandro. Olá, doutor Igor, doutor Daniel. Só lembrando que a Live JR, antes da gente começar, lembrando que ela é transmitida ao vivo, claro, às 3 da tarde nas plataformas digitais da Record TV. Se você é seguidor do Jornal da Record ou da Record TV e está assistindo a gente agora, mande a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Mande para a gente, que a gente vai repassar aqui para os nossos entrevistados. Para começar a nossa entrevista de hoje, quero fazer uma pergunta para o Dr. Igor. Dr. Igor, qual é a diferença dessa subvariante Omicron XQ, que agora foi confirmada aqui no Brasil também, em relação às outras? A gente já sabe que é uma subvariante da Omicron, que é uma variante da Covid-19. Qual é a diferença? Perfeito. Leandro, a subvariante Omicron XQ, ela é uma recombinante, né? O que significa basicamente que ela é produto de uma recombinação entre 2 variantes prévias já conhecidas da Omicron, né? A variante BA.1 e a BA.2. São 2 variantes que estão circulando já no nosso país há algum tempo. Com relação especificamente à variante Omicron XQ, a gente tem cerca de 49 casos já relatados na Inglaterra e no Reino Unido, né, nos últimos meses. E agora, no dia 5 de maio, houve uma divulgação pelo Instituto Butantan de 2 casos identificados aqui em São Paulo, né, em genotipagens feitas de vigilância. Esses casos, em particular, não se apresentavam aparentemente com uma gravidade maior do que os casos que a gente tem visto até aqui, né? Aparentemente nenhuma grande diferença clínica, mas acende sim um alerta para a nossa população. A gente não tem informações suficientes nesse momento para dizer que essa variante é melhor ou pior do que outras variantes que já conhecemos, né? Mas ela, sem dúvidas, entra num contexto de ser uma variante de interesse dentro da classificação da Organização Mundial de Saúde, justamente por combinar, né, proteínas e características de outras 2 subvariantes já presentes da Omicron e, por isso, poder ter uma apresentação eventualmente diferente, que, eu repito, até esse momento não se apresenta. Doutor Daniel, eu gostaria de saber, a gente acabou de falar agora sobre a questão da gravidade. Parece não tão grave quanto as demais, mas o fato é que já estamos vacinados. Isso interfere também nessa análise sobre gravidade. Isso é um ponto que nós temos que levar em consideração nesse momento? Com certeza. Nós vimos que no começo dessa última onda que a gente teve de Omicron, se falava que a Omicron era uma variante boazinha, né, entre aspas. Aí a gente foi evoluindo nesse conhecimento, a gente viu que era uma variante que não tinha tanta afinidade, né, pelo trato respiratório inferior, ou seja, não tinha tanta, né, ferramenta para causar pneumonia viral. Mas mesmo assim a gente viu que tinha pacientes que se internavam, pacientes que precisavam de cuidados de UTI e pacientes que fatalmente vinham a óbito. O que acontece é que essas variantes, elas não são necessariamente variantes mais brandas. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma noção que para uma variante aparecer, né, no meio de um vírus que tem um potencial, né, infectante tão grande, para uma variante aparecer,
Tudo tem um começo, mas para ela poder chamar a atenção, ela tem que ser mais infectante do que a variante que está circulando, senão ela não vai matematicamente prevalecer, não vai aparecer para a gente, né? E, em segundo lugar, com a vacinação progredindo como ela tem progredido, né, deixando de lado todas as outras dificuldades. Com a cobertura vacinal que nós temos hoje em dia, é natural que a maioria das pessoas não apresente casos graves, né, pelo menos dentre os vacinados. A gente pode observar, eu tenho certeza que o Igor viu isso também nos serviços que ele frequenta, as pessoas que desenvolvem casos graves, né, geralmente são pessoas que têm esquema vacinal incompleto, com a última dose há mais de 6 meses, ou pessoas que não se vacinaram, ou aquelas pessoas que ficam, né, nos extremos da curva, por assim dizer. São pessoas que têm uma menor resposta vacinal. Pessoas de idade muito avançada, pessoas com comorbidades muito importantes, enfim. Então, a vacina, sim, ela contribui para que nós tenhamos quadros mais leves, até porque a eficácia principal da vacina é prevenir casos graves e morte, coisa que a gente já tinha mais ou menos até na influenza, só que antes a gente não dosava a presença do vírus no corpo dos vacinados para ver se eles se infectavam ou se simplesmente não apresentavam manifestações clínicas. Doutor Daniel, essa variante Omicron XQ, subvariante da Omicron, ela realmente é mais agressiva ou não? Porque quando a Omicron surgiu, se falava muito que a Omicron era mais transmissível e menos agressiva. Agora saiu um estudo nos Estados Unidos dizendo que não, ela é tão agressiva quanto as outras variantes. Essa subvariante é mais agressiva ou não? E quais são os sintomas? Eu acho muito cedo para a gente dizer se ela é mais agressiva ou não, né? O primeiro ímpeto que a gente tem, seja por um otimismo, né, inconsciente ou não, é a gente achar que é uma variante menos agressiva, porque a gente não está vendo o que a gente via nem com o vírus selvagem, né, com aquela variante de Wuhan, que foi a primeira, nem o que a gente viu, né, na Índia com a variante Delta, nem o que a gente viu em Manaus. Mas hoje nós temos um contexto populacional completamente diferente. Esse vírus, quando chega no corpo da gente, ele já encontra uma imunidade, seja ela parcial ou satisfatória. Não dá para dizer ainda se ela é mais agressiva ou não. Doutor Igor, quando a gente fala, isso é um pouco preocupante, né, para a gente da imprensa que tem acompanhado esses números, quando a gente fala num aumento de 30%, porque a gente vem banalizando números às vezes, né? Para quem já teve um número de casos que subiu e explodiu, falar em 30%, a gente não sabe o que isso significa. Do ponto de vista epidemiológico, o que significa um aumento de 30% no número de casos? Cleisa, com certeza é acender uma luzinha de preocupação aqui na nossa cabeça de infectologista, depois desses 2 anos, quase 2 anos e meio que a gente tem vivido tudo isso, né? Esse aumento de 30%, como você mesmo já mencionou muito bem, às vezes pode passar até despercebido para a população, né? Quer dizer, eu tinha 500 óbitos, isso de repente viram 700, né? Será que isso realmente é um grande problema? 650, 700 óbitos? Isso mudou muita coisa no país? Será que essa oscilação é normal? É natural? O primeiro ponto que a gente precisa lembrar, né, e o que o Daniel colocou aqui, inclusive, muito bem, é que a gente tem uma parcela da população relativamente boa vacinada, mas a gente tem pessoas que ainda não vacinaram. E essas são pessoas que a gente vê sofrer por causa do vírus, né? Mais do que isso, a gente vive um momento de relaxamento extremo, né, de todas as medidas de prevenção não farmacológicas ou que não seja a própria vacina com relação à Covid, né? Recentemente, a gente viveu a situação do Carnaval, com festas em todo o país, né? A gente quer muito comemorar e celebrar tudo isso, mas, sem dúvida, isso possibilita algumas aglomerações relacionadas com o afrouxamento do uso da máscara, o afrouxamento da higienização das mãos, né? E tudo isso pode possibilitar, sim, e de certa forma era até um pouco esperado esse aumento de casos observado e também de óbitos. Mas isso preocupa muito, tá? Então, acho que é mais uma vez um momento que a gente tem que observar, né? Tentar começar a programar algumas medidas para que isso não se torne novamente incontrolável, como foi há pouco, né? E parabéns à Record, né? Discutir o tema, porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que a educação é sim uma das formas de prevenção, né? E a informação de qualidade. Então, a gente tem essa preocupação e a população tem que estar alerta porque a pandemia não acabou. Doutor Igor, é sempre importante falar de saúde, sempre difícil, né? Porque tem muita terminologia que o telespectador não entende e nas reportagens, como elas são pequenas, fica difícil para a gente tentar decifrar isso.
e aqui na Live JR a gente consegue desmembrar esse assunto para que as pessoas possam entender. Enquanto a gente está falando aqui sobre as novas variantes, os nossos seguidores, internautas, estão enviando pergunta para a gente. Eu quero repassar essa pergunta para o senhor, doutor Igor. Tem uma pergunta aqui da Luísa Estela Jouclas, ela mandou pelo Instagram do Jornal da Record. A Luísa quer saber o seguinte: as pessoas com comorbidades podem ser mais vulneráveis à nova variante? Acredito que ela esteja falando da Omicron XQ. Mesmo com todas as doses da vacina contra a Covid, quais são os riscos? Ela tem risco de ter um sintoma mais leve, por exemplo, mesmo com comorbidade? Sim, pessoas com comorbidades, e aqui eu não vou falar especificamente da variante XQ, tá? Porque, como o Daniel pontuou muito bem, são poucos casos até aqui. Então seria muito precipitado eu falar a variante XQ é pior ou a variante XQ é melhor. Pensando em variante Ômicron, talvez a gente tenha um número maior de casos, e pensando em Covid-19 de um modo geral, pessoas com comorbidades, sabidamente, podem ter sim quadros com desfecho pior, quadros mais graves ou mais sintomáticos, a despeito da vacinação. Como evitar isso? É lógico, as comorbidades devem estar sendo acompanhadas por algum médico, mas mais do que isso, a melhor maneira é prevenir, e prevenir é ter um esquema vacinal completo e também evitar aglomerações, higienizar bem as mãos, usar máscaras em ambientes que tenham muitas pessoas. Com certeza essas são medidas simples, né, que a gente obviamente está um pouco cansado, mas que são necessárias, especialmente no momento que a gente vive de novo aumento de número de casos. Doutor Daniel, só para reforçar isso que o doutor Igor disse, no início da pandemia a gente falava muito em grupo de risco. Agora nos parece o grupo de risco ser aquelas pessoas não vacinadas. É mais ou menos isso, porque são muitas variantes, são muitos agravantes. Nesse momento importante, a maneira mais eficaz é mesmo, sem dúvida, continua sendo a vacina? Sim, continua sendo a vacina. Existem alguns pormenores, né, que vão tomando importância à medida que o tempo vai passando. A vacina, sem dúvida, ela é a nossa saída e isso tem sido demonstrado de uma forma muito clara, muito concreta, né? A gente teve uma onda agora muito maior do que todas as outras e com o número absoluto de pessoas internadas semelhante ao de outras ondas, né? Que é aquele colapso hospitalar, que é a gente tem uma matemática finita nisso daí. Então, a minha estrutura hospitalar ela é finita. Então, quando eu tenho uma superlotação disso daí, o número fica semelhante. Só que a proporção disso daí, a proporção de pessoas que precisaram de cuidados hospitalares, de cuidados intensivos, foi muito menor do que nas outras ocasiões, onde a gente não tinha vacina, onde a vacina ainda estava, né, andando a passos lentos, enfim. Então, a vacina se mostra eficaz. O que eu vou precisar de reforço, só o tempo vai dizer. A gente conseguiu uma vacina eficaz, a gente conseguiu uma vacina segura, num tempo recorde, a pesquisa clínica evoluiu a galope nisso, né, por causa da nossa necessidade global, milhões e milhões de pessoas morrendo, então houve um empenho fantástico em relação a isso aí. Mas o quanto tempo a gente vai ter, a gente ainda não consegue dizer com clareza até agora, isso a gente vai aprender progressivamente. Variantes são naturais. As variantes são naturais, a gente tem um organismo que é muito rudimentar, né? Se a gente compara a complexidade de um vírus com um ser humano, é muito mais fácil o vírus errar quando se replica do que a gente. Então, é natural que um vírus não saia sempre igual ao vírus original. Então, as variantes, elas são, né, um processo natural. As pessoas não vacinadas, aí a gente para e começa a pensar o que significa cada grupo desses não vacinados. O que significa essa faixa etária de acima de 5 anos e até o começo da adolescência não vacinada. O que significa essa faixa etária abaixo de 5 anos não vacinada é que a gente ainda não tem tantos dados de segurança. Essas crianças, elas são menos sintomáticas, elas transmitem mais. Essas crianças, elas têm quadros brandos de uma forma geral na fase aguda da doença. E no pós-Covid, elas agravam ou elas ficam com sequelas que vão representar um dano para uma geração inteira. Então, tem tudo isso que a gente ainda não sabe. E aí, como é que a gente faz para prevenir isso? Vacinar sempre que possível quer dizer o quê? Quando chegar a hora daquela determinada dose, tomá-la. Comorbidades, via de regra, né, como o Igor falou, via de regra, comorbidade é sempre um fator de maior risco para que a gente tenha um pior desfecho.
tá? Então, cuidar das suas comorbidades também é importante. A gente não pode esquecer que a gente tem diabetes, que a gente tem hipertensão, e porque a gente está cansado da máscara, se submeter a um risco maior, e depois a gente tem menos arma para lutar contra aquela infecção. Então, é importante compensar essas comorbidades para que a gente tenha um controle melhor. Vale lembrar que a gente luta contra uma doença contra a qual a gente não tem medicação específica. Isso daí é uma coisa que tem que ficar muito bem clara na mente, na cabeça, no consciente de cada um de nós. A gente está lutando quando chega uma meningite, por exemplo, é um quadro potencialmente grave ou já grave. No dia seguinte, a criança está sentada comendo, porque a gente tem tratamento específico. Mas em relação à Covid-19, a gente tem algumas medicações que ainda não estão, né, amplamente disponíveis em vários países do mundo, como no Brasil, que podem evitar que a gente evolua, mas via de regra a gente não tem medicações para matar o vírus, por assim dizer, numa linguagem bem clara. Então, se a gente não tem uma medicação para remediar, a gente tem que ter uma maior adesão às ferramentas de prevenção. Agora, é bom lembrar também, doutor Daniel, que a vacina não impede a contaminação, né? Na verdade, a pessoa vai pegar a Covid, pode pegar a Covid, mesmo vacinada, mas com sintomas mais leves, justamente porque ela tomou as doses da vacina, né? Isso. Eu costumo fazer um paralelo com a vacina da gripe, né? Tem muita gente que tem um receio, que tem uma certa resistência a tomar a vacina da gripe, porque diz que toma a vacina da gripe, nunca gripava antes e agora que toma a vacina da gripe todo ano, vive gripando. Só que essa pessoa ela não vive tendo gripe, ela vive tendo resfriado. Gripe é uma pneumonia viral. A vacina da influenza ela se propõe a prevenir que você tenha o vírus da influenza dentro do seu pulmão. Ela não se propõe a prevenir todo o resfriado de mudança de estação que vai deixar o nariz correndo e uma leve indisposição. Do mesmo jeito, a vacina contra a Covid, a maior eficácia dela, ela foi desenhada, ela foi projetada para proteger contra casos graves. Então, eu posso me infectar. É possível que diminua a minha chance de infectar? É possível. É possível que eu infecte menos? É possível. É possível que eu tenha uma replicação viral dentro do meu corpo e assim eu forneça menos vírus quando estou respirando para o ambiente onde eu estou? É possível. Há controvérsias disso daí, mas é possível. Né? E estando vacinado, é possível que eu debele essa infecção antes que eu tenha um agravamento? Sim. É aí onde reside a maior eficácia da vacina, que particularmente é uma vacina contra vírus respiratórios que tem uma eficácia espetacular. Antes de passar a bola para a Cleisla, para ela fazer a próxima pergunta, eu vou só fazer mais uma pergunta que chegou para a gente aqui pela internet, porque a gente está recebendo muita pergunta e sempre que a gente fala de saúde, né, Cleisla, as pessoas se interessam muito. Aumenta, né? Eu tô recebendo uma pergunta aqui da Paula Gaia, que também mandou a pergunta pelo Instagram do Jornal da Record. Ela quer saber o seguinte: é possível com essa subvariante da Omicron que tenhamos medidas severas como as que estão sendo impostas na China nesse momento? Tem brasileiro, por exemplo, na China, dizendo que já está em casa há quase 3 meses, mesmo depois de ter tomado as 3 doses da vacina. Doutor Igor, o que o senhor acha disso? É possível que a gente passe pela mesma situação? Leandro, o Brasil, se a gente lembrar, né, olhar para trás, mesmo nos piores momentos de pandemia, a gente tomou algumas ações, né, que foram ações muito eficazes e ações, às vezes, até um pouco radicais, mas eu acho que por uma questão mesmo cultural, nada que se aproxime das notícias de lockdown que a gente tem da China, né? Eles conseguem realmente fazer um lockdown mais intenso, né? Um lockdown de realmente confinar as pessoas em apartamentos, né? E aí a comida chega para as pessoas nesses apartamentos, pelo que a gente ouve falar aqui de fontes confiáveis de notícias. Então, eu acho que chegar ao que a China chegou, por uma questão mesmo de cultura, uma questão política, talvez a gente não chegue. Mas eu receio que a gente tenha que voltar atrás e chegue muito próximo do que a gente já viveu, né? Todos nós, inclusive vocês, jornalistas que também são profissionais de uma área essencial, também tiveram que restringir, de certa forma, saídas de casa, né? Às vezes só ir para o trabalho ou fazer uma compra no mercado, mas tudo acabou ficando mais restrito dentro de um contexto de piora da pandemia. Eu espero que a gente não precise disso novamente, né? Mas nada descarta que isso possa acontecer novamente. Pois é, isso é uma questão que a gente se preocupa, né, como jornalista também, porque a gente percebe, eu estava conversando com vocês agora há pouco, então, doutor Daniel, as pessoas parecem já muito exaustas, né? Os infectologistas se preocupam, se a gente precisar voltar um pouquinho, né, àquelas antigas medidas, a adesão pode ser um pouco menor, a gente vê uma estafa psíquica, né, e física também, inclusive na área, junto com os profissionais da saúde. Vocês temem uma certa resistência?
É interessante que na sua pergunta já tem um pouco da resposta, né? A gente liberou máscaras faz o quê? Faz 1 mês e meio, 2 meses, eu acho, nos grandes estados, nas grandes cidades, né, para ambientes comuns, né? E assim, para a gente que está envolvido nessa área, o que se publicou há 1 mês, 2 meses atrás já é antigo para caramba, né? Dependendo do momento epidemiológico que a gente está. Mas aí você mesmo, Cleise, você já está dizendo que são antigas medidas, né? Para a gente que está dentro de hospital, a gente está usando máscara todo dia. É verdade. Entendeu? Então, assim, nas áreas, nas instituições de saúde, a máscara ainda continua sendo essencial, tanto que pelo fato de a gente drenar pessoas para lá, como até para a gente se proteger, porque eventualmente a gente, né? E tem uma coisa, um outro ponto, né, que corre em paralelo, é um paralelo que termina convergindo, né, assim, para não ficar divagando muito. A gente está num momento que é do aparecimento de viroses respiratórias diversas. Todos os anos, quando a gente vai entrando no inverno, a gente começa a ter manifestações respiratórias de infecções virais aparentemente efêmeras, né, ou sem valor. Quando a gente olha do ponto de vista mais macro, quando a gente olha do ponto de vista mais abrangente, os Estados Unidos, por exemplo, há muitos anos que eles têm um dado que é frequente em determinados anos 500 mil de pessoas precisar de assistência médica por causa de influenza, mas ninguém usa máscara no meio da rua. Desse 500 mil de pessoas, algumas se internam, outras apenas faltam ao trabalho alguns dias, outras tantas precisam de assistência de suporte intensivo ou até venham a falecer. Então, o coronavírus deve ficar conosco, como já existiam alguns coronavírus sazonais, né, o SARS-CoV-2 ele deve ficar conosco de uma forma muito parecida com a influenza. A gente que ainda está se adaptando a ele num mundo globalizado, onde a gente circula com muito mais facilidade, permitindo infecções, né, muito mais abrangentes e aí, com isso, mutações mais frequentes. Mas é possível que a gente tenha essa resistência, era uma preocupação nossa, né, eu acho que de todos nós infectologistas, de uma forma geral, até de outros profissionais de saúde, que à medida que a gente relaxa o uso de máscaras, para a gente cobrar isso novamente, porque está todo mundo cansado. Dentro do hospital, hoje em dia, a gente tem mais dificuldade de manter um padrão de uso de máscaras em áreas que não são de assistência direta à Covid, justamente por isso, está todo mundo cansado, a gente mudou a nossa forma de viver, a gente se distanciou das nossas famílias, vários abraços familiares no ano de 2020 e 2021 foram fatais. Né? Famílias que não se separaram, muitas vezes tiveram encontros fraternos, que tragédias. Né? Todo mundo que atende Covid viu isso acontecer. Então está todo mundo muito cansado de não poder viver como a gente sempre viveu, de ver quem a gente gosta, de encontrar nossos amigos, de poder andar livremente. Né? Provavelmente a gente vai ter uma resistência muito grande. Eu espero que isso não venha a acontecer, pelo menos não mais em ambientes abertos, mas não tem como a gente garantir nada. Doutor Daniel, o senhor falou sobre problemas respiratórios que vem aumentando. Eu quero pegar um gancho nessa sua resposta para dizer o seguinte: a síndrome respiratória aguda grave voltou a crescer no fim de abril em 14 estados brasileiros. A minha pergunta vai para o doutor Igor. Doutor Igor, o diagnóstico dessa síndrome se confunde com o da Covid? Atrapalha o diagnóstico da Covid-19? A síndrome, uma síndrome, o que é? A síndrome é um conjunto de sintomas e sinais, né? Uma síndrome pode representar diversas doenças diferentes. Então, quando a gente fala em síndrome respiratória aguda grave, a gente fala em um quadro respiratório, né, como já está explicado no próprio nome, grave, que pode estar relacionado, por exemplo, a uma pneumonia viral, né? Por exemplo, a Covid-19, por exemplo, a influenza, né? Por exemplo, um adenovírus ou qualquer outra pneumonia viral, mas também por outras causas. Então, o paciente que chega com sinais e sintomas de uma síndrome respiratória aguda grave, ele pode estar chegando no hospital, por isso, por causa de um diagnóstico de Covid. Né? E aqui a dúvida que talvez fique é um aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Deste momento no nosso país, está diretamente relacionada a esse aumento do número de casos de Covid? Sim, provavelmente, é um dos componentes. Mas a gente vive também um momento de sazonalidade, ou seja, um momento que a gente tem naturalmente um aumento do número de casos de infecções respiratórias por outros vírus, por exemplo, por influenza, tanto que a campanha de vacinação de SUS
do SUS para influenza está em vigência, né? Quem não tomou a vacina para influenza, que tome, né? Porque ela está disponível em qualquer posto de saúde perto da casa de todos os brasileiros. Então, o aumento desse número de casos de síndrome respiratória aguda grave pode acontecer sim pelo aumento do número de casos de Covid, como por outras causas, né? E aí cabe a nós tentar correr atrás do diagnóstico e entender e levantar exatamente qual é o motivo desse aumento do número de casos dessa síndrome em específico. Pode ir, Cleisla, pode ir, que eu tenho uma pergunta, chegou mais uma pergunta aqui de um internauta, mas eu vou fazer depois que a Cleisla fizer a pergunta dela. Doutor Igor, uma pessoa mais fragilizada, a gente está vendo muitos surtos, muita gripe, influenza, essa pessoa mais fragilizada, ela tem mais chance de abrir portas para a Covid, por exemplo? Uma pessoa que tem síndromes respiratórias de repetição, né? Provavelmente, pessoas, por exemplo, têm pneumonias de repetição. No último ano, a pessoa teve 5 episódios de pneumonia. Essa pessoa precisa de um acompanhamento médico, necessariamente. E investigar, por exemplo, alterações morfológicas pulmonares ou condições imunológicas que favoreçam esse tipo de instalação de quadro. Tá? Uma pessoa que tem uma doença grave, né, ela obviamente está mais suscetível a apresentar outras morbidades. Então, sim, pessoas que apresentam doenças, né, em especial aqui, que é o nosso tema, o meu do Daniel, doenças infecciosas, elas podem estar mais suscetíveis a apresentar outras doenças infecciosas. Inclusive, se elas têm doenças que necessitem de internação hospitalar, né, de intubação, né, ventilação mecânica, de dispositivos hospitalares, essas pessoas podem estar mais vulneráveis, sim, a outros tipos de infecção. Né? Cabe para essas pessoas que têm infecções de repetição necessariamente um acompanhamento médico e uma investigação do que pode estar causando essas suscetíveis infecções. A primeira pergunta que eu vou fazer para o doutor Daniel vem da Gisele Oliveira. Ela mandou essa pergunta pelo Facebook da Record TV. Doutor Daniel, ela quer saber o seguinte: já dá para dizer que quem teve a Ômicron, quem já foi contaminado pela Ômicron, tem alguma resistência em relação a Ômicron XQ? É uma excelente pergunta, Gisele, isso daí. É possível que sim. É possível que sim. Né? Na verdade, é provável que sim. Mas o que a gente leva em consideração também não é só isso. A gente consegue observar que depois de uma grande onda, a gente sempre tem um intervalo. Né? E depois vem uma grande onda de uma outra variante. Esse intervalo que a gente tem depois de uma grande onda, ele, em parte, né, é porque várias pessoas acabaram de se infectar. E essas pessoas desenvolvem uma imunidade natural. Quanto tempo essa imunidade natural vai durar, não dá para dizer. Cada variante tem uma imunidade natural com o seu tempo específico de duração e com sua abrangência. Por quê? Quando a gente falou da Ômicron, a gente disse que tinha um monte de mutação naquela proteína do spike, né? Que esses termos terminaram ficando familiares para a população em geral, que eram só termos específicos da área médica, enfim. Essa proteína é a proteína que faz com que o vírus se encaixe na célula para poder entrar. É como uma chave e uma fechadura, literalmente. Se eu mudo o segredo dessa chave, né, ela pode entrar mais fácil ou ela pode não entrar. Do mesmo jeito, são os anticorpos que a vacina faz com que eu desenvolva que reconhecem essa proteína. Então, dependendo da proteína que eu vou mudar, né, a vacina me apresentou a proteína de uma forma. Se essa variante traz a proteína de uma forma muito diferente, pode ser que o novo vírus, né, não responda àquela imunidade. Então, trocando em miúdos, é provável que sim, que haja uma resistência, né? É provável que a gente tenha uma proteção, é melhor dizendo assim, porque resistência também pode levar a gente a pensar outras coisas. É provável que a gente tenha uma proteção pela infecção natural da variante Ômicron em relação à nova variante, porque há muitas semelhanças estruturais de um vírus com o outro, mas mais uma vez, é um tanto cedo para a gente dizer, porque a gente tem muito poucos casos. Então, não dá para a gente fazer assertivas que, por exemplo, se eu tenho 2 casos para definir, eu nunca vou conseguir definir com certeza uma coisa que acontece em 1% só com 2 casos. Né? Então, a gente precisa esperar um pouco mais. Pode continuar, pode terminar. A gente precisa esperar um pouco mais para entender, né, não só entender a dinâmica desse vírus como micro-organismo, mas para entender qual é a real interface que ele tem com a nossa imunidade, com a imunidade que foi gerada pelas vacinas, com o tempo que eu tomei a última dose, com quantas doses eu tomei. Isso tudo varia de uma variante para outra.
né? O que é que essa última infecção ela me proporcionou de imunidade e o que é que ela vale em relação a essa nova variante? Então, são perguntas que a gente ainda não tem uma resposta firme para dar até o momento. A segunda pergunta é do Gabriel Fernandes. Ele mandou essa pergunta pelo Instagram do Jornal da Record. Ele quer saber o seguinte, doutor Igor. As novas variantes são questão de tempo, mas podem ser menos preocupantes devido às vacinas? Ou a gente vai sempre ter uma nova variante eternamente da Covid-19? Essas variantes, até o Daniel já chegou a mencionar isso, elas ocorrem naturalmente, né? É esperado que elas aconteçam. Então, novas variantes vão surgir. A gente espera que essas novas variantes sejam sempre cobertas pela vacina, mas os órgãos de vigilância em saúde sempre vão precisar estar atentos a respeito dessas novas variantes e a potenciais novas variantes mais perigosas. A vacina, sim, a gente espera que a vacina sempre consiga cobrir a possibilidade de doenças graves, né? Mas muito provavelmente a gente precise ter vacinas com uma periodicidade que a gente observe, uma necessidade de revacinações, né? É o que acontece para a influenza, por exemplo, né? Tomando o exemplo da influenza, a gente sempre pode ter alguma cepa de influenza mais perigosa. Existem órgãos de vigilância em todo o planeta que estão levantando essa cepa em todos os momentos e vigiando sobre novas variantes de influenza. E para isso também existem equipes que trabalham no desenvolvimento de novas vacinas. No caso da influenza, anualmente. Para a Covid, a gente ainda não sabe, né? Mas pode ser que a gente chegue muito próximo disso. Doutor Daniel, não sei se a gente já tem resposta para isso, mas o que a gente vê, e não é raro, uma pessoa teve Covid no início da pandemia, tomou 1, 2, até a dose de reforço também, está na 3ª dose, e teve Covid de novo. Existem pessoas mais biologicamente suscetíveis a ter a doença? Com certeza, essa sua pergunta eu nunca vou conseguir dizer não. Né? Com certeza existe uma suscetibilidade que varia de uma pessoa para outra. Inclusive, né, existe uma questão que fica meio no ar, que pessoas que já tiveram várias exposições a infecções virais diversas ao longo da vida, talvez elas tenham uma certa resistência a novos vírus. Por quê? Por causa da imunidade cruzada. Eu já experimentei tantas infecções que eu tenho anticorpos que terminam reagindo contra um vírus que eu ainda não conheci direito. Do mesmo jeito, tem pessoas que têm maior suscetibilidade. Por outro lado, a infecção natural pelo vírus, assim como as vacinas, elas têm um tempo de proteção. Aí vem aquela coisa. Tem gente que teve Covid no começo da pandemia e já pegou 5 vezes. Existe alguma coisa de particular nessa pessoa. Ela se expõe demais ou ela tem algum defeito, discreto ou não, na sua cascata imunológica, na sua resposta imunológica, né? Essa pessoa pegou Covid no começo da pandemia, tomou todas as 3 doses. Qual a idade dela? Ela já deveria ter tomado a 4ª dose, porque 3 doses te protegeriam de forma maravilhosa contra a variante de Wuhan, contra a variante Delta. Uhum. Mas contra a Ômicron, nem tanto. Então, a gente já encurtou, inclusive, o tempo de reforço, né, que já foi maior antes. E, além disso, ela teve infecção por Covid novamente, por coronavírus. Como foi esse quadro dela? Ela se sentiu mal, estava resfriada, e aí, quando foi fazer um exame, estava positivo, mas ela não precisou de internação, ela só ficou em casa. Se ela só ficou em casa, de certa forma, a vacinação foi eficaz. Ela teve um quadro brando da doença, né? Mas não teve formas mais graves. Talvez se ela não tivesse se vacinado, ela teria apresentado sintomas mais intensos. Então, existe uma constelação de fatores que fazem com que a gente calcule exatamente o que está sendo eficaz, o que realmente é risco e o que realmente é vulnerabilidade. Doutor Igor, você fala muito em Covid longa, que são os sintomas da Covid que ficam aí por muito tempo no nosso organismo. Quais são esses sintomas? Por quanto tempo eles podem permanecer no nosso organismo? E todo mundo está sujeito a isso? Perfeito, Leandro. Sim, todo mundo está sujeito à possibilidade, né, dessa síndrome denominada Covid longa, que basicamente é uma síndrome que pode apresentar sintomas em qualquer órgão ou sistema, né? É muito comum a persistência de tosse, é muito comum a persistência de cefaleia, mialgia,
sintomas gastrointestinais, como diarreia ou má tolerância a alimentos, sintomas olfatórios, né? Por exemplo, a dificuldade para sentir cheiros ou uma confusão com relação aos cheiros. Então, o indivíduo cheira uma flor, mas sente um cheiro de pão, né? Coisas totalmente aleatórias, que costumam melhorar em um período de até 6 meses, né? Essa Covid longa continua sendo estudada, né? A gente observa a maioria dos indivíduos costumam melhorar espontaneamente em algumas semanas. Alguns indivíduos costumam levar os sintomas por meses, às vezes até mais do que por 6 meses, que acaba sendo aí a média máxima de sintomas observados. Não existe um tratamento específico para Covid longo, tá? Então, existem, por exemplo, como eu falei, para esses distúrbios de olfato, fisioterapias olfativas, né? Para sintomas respiratórios ou pulmonares, a possibilidade de fisioterapia respiratória, para dor muscular, né? A possibilidade de tratamento dessa dor, mas não existe nenhum tratamento específico e, sim, todos nós estamos suscetíveis à possibilidade dessa síndrome. Os sintomas vão embora naturalmente? Geralmente os sintomas vão embora espontaneamente, naturalmente, depois de algumas semanas aí, da resolução do quadro de Covid. É muito importante lembrar também que esses indivíduos não são mais indivíduos transmissores, né? Isso é uma dúvida recorrente no consultório. Olha, doutor, eu ainda tenho uma tossezinha, será que eu ainda transmito Covid? Não, Covid é uma doença aguda, né? Que o indivíduo vai ter um tempo de transmissão, mas que depois disso ele acaba se livrando da doença, mas tudo que o vírus causou no organismo desse indivíduo acaba gerando uma repercussão que está relacionada a essa síndrome denominada de Covid longo. Agora, doutor Daniel, além desses sintomas, né, dessas sequelas, digamos assim, que o doutor Igor falou, algumas pessoas relatam outros problemas e outras consequências, por exemplo, memória, irritabilidade. A pessoa chega a dizer, eu nunca mais vou voltar a ser a mesma. Faz sentido isso, doutor Daniel? A gente ainda tem como relacionar uma coisa à outra, ou isso pode ser psicológico, ou ainda é cedo para a gente ter essas respostas das sequelas? Não é psicológico, não. Isso é bem orgânico mesmo. A gente tem, como o Igor falou aí, claramente qualquer órgão ou sistema pode ser acometido. Então a gente tem, né, isso daí, existem vários estudos, várias linhas, vários grupos tentando elucidar de uma forma mais objetiva o que é que realmente acontece nesses órgãos, mas a gente tem um gatilho que a Covid dispara e que fica disparado durante um tempo que ainda é indefinido, pode ser dias, semanas ou meses. Tá? Existem pessoas que pegaram Covid no começo da pandemia e ainda não se recuperaram por completo. Né? Você chega para uma pessoa que tem uma vida super dinâmica, ela olha para você e faz, você pode não estar percebendo, mas eu não estou raciocinando com a mesma velocidade que eu sempre raciocinei. E esse dano ele pode acontecer não só no cérebro, mas também no sistema musculoesquelético, ele pode acontecer também na musculatura cardíaca. A pessoa vai fazer as compras no mercado, volta para casa, aqueles 2 lances de escada que sempre subiu, hoje em dia ela para porque tem palpitação quando está subindo. Isso daí dura um tempo indeterminado, não dá para a gente dizer, porque a gente começou a pandemia oficialmente em março, né, de 2020. Se isso aí dura 3 anos, para mim está durando uma eternidade, porque eu ainda não cheguei em 3 anos de pandemia. Então, assim como a imunidade das vacinas, a gente não consegue dizer com certeza quanto tempo elas vão durar e qual o número de doses suficiente para que a gente tenha uma proteção maior do que a gente já teve até agora, esses sintomas, como a gente não tem uma abordagem específica, porque a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo, também eu não consigo dizer quanto tempo isso vai durar. Por exemplo, a perda ou o distúrbio olfativo ou gustativo. Dependendo do mecanismo, isso pode durar alguns dias. Dependendo do mecanismo de lesão, isso pode durar meses. Pode durar meses, né, doutor? Verdade. Antes da gente terminar, o nosso tempinho está chegando ao fim, temos 1 minutinho, vou pedir só para o doutor Igor responder rapidamente essa última pergunta, que veio da Adriana Rezende, ela mandou pelo Instagram do Jornal da Record, e ela quer saber o seguinte, as pessoas estão muito ainda em dúvida se vão precisar continuar tomando vacina. Ainda vamos precisar continuar tomando vacinas contra a Covid? Quem tomou a 3ª dose vai ter que tomar a 4ª, a 5ª, a 6ª, e isso vai continuar? Ou em algum momento a gente para de tomar a vacina? É muito provável, Leandro. Eu acho que antes de tudo, é bom a gente lembrar que as vacinas são uma estratégia segura, né? E uma estratégia excelente de prevenção, né? Não há problema nenhum em tomar vacinas. Além da vacina de Covid,
eu queria lembrar que o adulto ele precisa tomar outras vacinas, né? Então, do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização, vacinas para influenza, vacina para tétano, sarampo, cachumba e rubéola, entre várias outras estão previstas. Então, sim, vai precisar continuar tomando vacina. Para a Covid em específico, eu espero que a gente tenha uma regressão e que o SARS-CoV-2 desapareça, como aconteceu com o SARS-CoV-1, né, há pouco tempo atrás. Mas não dá para prever isso, né? Talvez a gente tenha que conviver com o SARS-CoV-2 para o resto das nossas vidas, e aí sim é muito provável que a gente tenha que tomar novos reforços, e eu já estou doido para tomar um novo reforço da vacina de Covid e me prevenir novamente. Tá certo, todos nós estamos. Nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a participação dos infectologistas, o Dr. Igor Marinho e o Dr. Daniel Junger, e também, claro, a participação da repórter especial do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Lembrando que a Live JR vai ao ar toda sexta-feira, às 3 da tarde, nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Tchau. Obrigada.